regresso ao Douro, a Hora de Baco desta semana visita duas quintas emblemáticas, Vesúvio e Vargelas, e o projeto de um jovem casal de enólogos. Falar do Douro vinheteiro é o mesmo que falar de um dos melhores vinhos generosos do mundo, o vinho do Porto. Foi assim durante séculos, mas nos últimos 10, 15 anos, o Douro tem vindo a afirmar-se também através de grandes vinhos de mesa. Estarão os novos vinhos não fortificados a retirar do seu pedestal o vinho do Porto? Ou poderão os dois produtos coexistir pacificamente e fazer brilhar ainda mais o Douro como grande terra de vinhos? Venha daí comigo. Este perdigueiro, o Pintas, emprestou o seu nome a um dos mais conhecidos vinhos tintos dourienses dos últimos anos. Produzido com uvas saídas de vinhas localizadas no coração do Douro, em Val Mendiz, o tinto Pintas resultou do sonho de um jovem casal de enólogos. Jorge Seródio Borges e Sandra Tavares da Silva iniciaram o projeto Wine & Soul no início do milénio. Da colheita de 2001, saiu o primeiro vinho com a sua assinatura. O que é que vos moveu a meter-se nesse projeto? Vocês que faziam e que ainda fazem vinhos para outras empresas? Como tu sabes, nós trabalhamos e trabalhávamos na altura para empresas diferentes e de outros, e portanto foi o desafio de criar uma coisa só nossa, onde pudéssemos, no fundo, decidir aquilo que achávamos que era o melhor para nós e o melhor para os vinhos que estávamos a fazer sem interferência de mais ninguém. Pensada antes de mais para produzir vinhos de mesa, a Wine & Soul nunca esqueceu o generoso douriense. Sempre tivemos em mente fazer os dois vinhos, mas é evidente que esta empresa está mais vocacionada para vinho de mesa, para o vinho tinto e vinho branco, mas nunca esquecemos o vinho do Porto, porque as nossas vinhas têm autorização para fazer vinho do Porto, portanto seria um desperdício não utilizarmos isso, e porque o vinho do Porto é a razão pela qual estamos aqui no Douro, não é? Porque nós só conseguimos estar a fazer o Pintas de uma vinha com 70 anos porque o vinho do Porto existiu e continua a existir e permitiu manter aquela vinha durante este tempo todo. E eu acho que se há coisa que nos falta no mundo dos vinhos em Portugal é a história, não é? E seria, acho eu, um tiro nos pés se nós estivéssemos a partir para um projeto e esquecêssemos aquilo que é a nossa história, que é o vinho do Porto. Até que ponto é que a produção de vinho de mesa vai diminuir ou tirar importância e protagonismo ao vinho do Porto? O que o vinho de mesa veio trazer ao Douro foi competição, não é? E, portanto, a competição é salutar. E o vinho do Porto acho que precisava de ser espicaçado, vá lá, para que se desenvolvesse, para que se criasse, para que se dinamizasse um bocadinho mais a produção do vinho do Porto. Mais difícil de colocar no mercado, o vinho do Porto foi encarado como um desafio. Nós fazemos o vinho do Porto e o vinho tinto da mesma vinha. É evidente que fazemos menos vinho do Porto do que fazemos menos vinho tinto, porque é uma realidade que é mais difícil vender vinho do Porto do que vender vinho tinto, sobretudo para nós que somos uma empresa nova e, portanto, recém-criada, mas é um desafio criar um vinho do Porto e entrar no negócio dos grandes, vão lá, e num negócio que está completamente estabelecido por empresas de grande dimensão. O produtor reconhece que a explosão dos vinhos de mesa estará a provocar uma diminuição do volume de generoso douriense. A maior parte dos produtores que iniciou agora a produção de vinhos tintos esqueceu-se do vinho do Porto. E, portanto, isso é contraditório, não é? Acho que não devia acontecer dessa forma. Em relação aos grandes produtores, às grandes empresas, a maior parte delas está completamente também a pensar hoje em dia nos vinhos de mesa. O que está a acontecer é talvez uma diminuição do volume de vinho do Porto produzido. Mais vinhas e mais uvas de qualidade asseguram vinhos de mesa e vinhos do Porto de grande caráter. O Douro desenvolveu-se muito nos últimos 20 anos, conseguiu criar, produzir e plantar vinhas de alta qualidade que não existiam antes, provavelmente, e portanto hoje em dia existe uma quantidade enorme de uvas boas que permite fazer vintage e permite fazer vinhos de topo
tintos. Portanto, dessa forma, eu acho que as coisas estão bem. A competição que existe para o vinho do Porto, no fundo, vão lá os holofotes, que antigamente eram todos direcionados para o vinho do Porto, hoje em dia são direcionados para dois produtos diferentes. Acho que isto é salutar para uma região que passou a ter dois produtos para mostrar ao mundo. No caso da Wine & Soul, os vinhos de mesa têm ajudado a divulgar o vinho generoso junto de novos consumidores. As pessoas bebem o nosso vinho do Porto, na maior parte das vezes, isso é verdade, porque conheceram o vinho tinto. Portanto, eu acho que estes produtores que estão a apostar nos dois lados estão a trazer novos consumidores para o vinho do Porto. E isto é importante. E para além de que os jornalistas também, quando provam os nossos vinhos, também provam vinhos do Porto. Portanto, o vinho do Porto, neste caso, só tem que lucrar com esta situação. Dos 7 hectares da Wine & Soul, de Jorge e Sandra, em Valmendiz, passamos agora para os 360 hectares de uma das mais emblemáticas quintas do Douro, a Quinta do Vesúvio. Desde 1989, na posse do grupo Symington, um colosso que garante um quarto de toda a produção de vinho do Porto, a Quinta do Vesúvio tem estado quase exclusivamente associada ao vinho generoso do Douro. Depois de alguns anos de testes e estudos, os Symington vão agora lançar 2 tintos DOC Douro com a marca Vesúvio, da colheita de 2007. Este ano vamos fazer uma coisa nova, uma coisa que já há anos que estamos a pensar em fazer. Temos feito vários ensaios, tem sido um trabalho que tem 3, 4 anos de estudo por trás e finalmente estamos satisfeitos que temos um vinho digno de ser a Quinta do Vesúvio Douro DOC, a reserva, que também é só um pequeno enchimento de 12 mil garrafas, portanto não deve ser muito mais que 5% da produção da propriedade. Além disso, vamos fazer um vinho chamado Pombal do Vesúvio, que será, diremos, uma segunda escolha da Quinta do Vesúvio, e isso será mais perto das 24 mil garrafas. Qual é a sua opinião em relação ao vinho de mesa versus vinho do Porto? O vinho de mesa vai prejudicar a produção de vinho do Porto? Como é que é? Eu acho que as duas coisas têm uma sinergia. Nós, aqui no Vesúvio, temos, diremos, criado as condições para se poder fazer as duas coisas lado a lado. Nós plantamos vinhas na zona mais alta da Quinta, em zonas mais frescas, que é mais indicado para a produção de vinhos de mesa. Essas vinhas agora estão em plena produção, já têm uma certa idade e começam a produzir uvas de uma qualidade muito interessante. E, portanto, eu acho que criando condições, as duas coisas vivem juntamente de uma forma perfeitamente pacífica. Em vias de chegarem às prateleiras, os novíssimos DOC Douro do Vesúvio integram 2 castas nobres da região. O vinho selecionado daqui vai ser tirado de 2 vinhas muito concretas. Uma delas é aquela vinha à beira da casa, ali mesmo no fundo deste vale, aquela vinha ao alto, que é uma vinha de Torriga Nacional, de onde selecionamos uma parte do lote que está a ser engarrafado, ou já está engarrafado e será lançado brevemente, e uma parte que é de Torriga Franca. Esta propriedade, sendo de Douro Superior, é uma zona quente que produz vinhos muito encorpados, mas também ao mesmo tempo vinhos com muito bom aroma e de elevada qualidade. Na opinião do enólogo, a produção de vinhos de mesa de alta qualidade em casas habitualmente associadas ao vinho do Porto aumenta o prestígio do Douro vinheteiro e beneficia a imagem de todos os vinhos, os de mesa e os generosos. A referência que a maioria dos consumidores de vinho pelo mundo fora têm são vinhos de mesa. E, portanto, nós, de certa maneira, estamos a demonstrar que a produção de uvas desta região é tão boa ou melhor que muitas outras pelo mundo fora. Portanto, esses consumidores, que as suas referências muitas vezes existem à volta de vinhos de mesa, vão poder comparar a produção da Quinta do Vesúvio contra um Chateau Lafite ou um Veiga Sicília ou outro vinho mundialmente conhecido, e vão poder contestar que realmente a produção desta região é da mais alta qualidade.
Recorremos agora às águas do Rio Douro para nos dirigirmos até uma outra conhecida propriedade doriense, a Quinta de Vargelas, pertencente a um dos grandes produtores de vinho do Porto, o Grupo Taylors. Aqui em Vargelas, a exemplo de todas as quintas da Taylors, a filosofia é bem diferente da seguida pela Wine & Soul e pela família Symington. A Taylor, um dos grandes produtores de vinho do Porto, bem conhecido em todo o mundo, mas que, um bocado contra a corrente, até hoje não produziu vinho de mesa. Porquê? Nós, que há 300 anos, fazemos aquilo que é único a nível mundial, que é o vinho do Porto. Fazemos e somos reconhecidos por todos os grandes especialistas e amantes de vinho pelo mundo fora. E, em Portugal, continuam-nos a convencer, ou duvidar, porque é que nós continuamos a exclusivamente fazer vinho do Porto. A razão é muito simples. O vinho do Porto é um produto que, pela sua capacidade de envelhecer, pelo seu estilo único, pelo gosto e o prazer que dá a beber, que nós temos que manter-nos completamente concentrados nele. E quando, se hoje me pedissem numa quinta como estas em Vargelas de fazer um grande vinho de mesa, que não podia ser outra coisa desta quinta, haveria automaticamente um grande conflito de interesses. Porque para fazer um grande vinho de mesa, como para fazer um grande vinho de Porto, é preciso grandes uvas. E é impossível partilhar os dois numa quinta. Em vez de dispersar esforços na produção de vinho de mesa, o enólogo da Taylors prefere apreciar os grandes vinhos do Douro, feitos pelos colegas e amigos. Eu tenho grandes amigos que estão a fazer vinhos de mesa fabulosos na nossa região. E dá-me mais prazer beber as obras de arte deles do que nós, dentro da nossa casa, queremos estar a fazer as duas coisas e dividir as nossas atenções. Se vocês fizessem um grande vinho de mesa, podendo não ser um negócio em si, não poderia captar outro tipo de clientela para o vinho do Porto também? Não, muito sinceramente acho que vai confundir, porque corremos o risco do consumidor, mais o consumidor estrangeiro, olhar para uma garrafa de vinho de Porto que tem 20% de álcool e uma garrafa de vinho de mesa com 13%, 14%, com a mesma marca, e não perceber bem a diferença. Eu acho que aí, no meu ver, eles não se complementam, são objetivos diferentes e nós queremos manter a nossa dedicação a desenvolver o consumidor e o apreciador de vinho do Porto. Mas o respeito pela tradição e a resistência aos vinhos de mesa não significam paragem no tempo. O vinho do Porto, apesar de nós termos 300 anos de história, tem havido uma evolução constante. E não menos do que a evolução dos últimos 30 anos. Se pensarmos na viticultura desta região, que as vinhas tradicionais têm uma mão de obra muito intensiva, foi a partir dos anos 70 que foi necessário redesenhar os modelos de vinha para simplificar e tirar a penosidade do trabalho. Ao mesmo tempo, o trabalho com as castas, apesar que no nosso caso nós queremos continuar a trabalhar com, hoje trabalhamos com 9 castas, trabalhamos com elas individualmente, onde nas vinhas velhas elas estavam misturadas aleatoriamente. A modernização da viticultura foi acompanhada por novos métodos na adega. É conhecido como os vinhos do Porto e a Pisa nos lagares, que para hoje é a nossa referência. No entanto, foi necessário reinventar a vinificação do vinho do Porto e aí fomos muito inovadores. Introduzimos cubas e pisadores automáticos para simular o trabalho. E nesse sentido, o vinho do Porto não tem estado nada parado. Já para não falar noutros aspectos externos, como a própria aguardente que nós utilizamos, que até 1991 era-nos fornecido pelo Estado, não tínhamos escolha. Hoje em dia temos aguardentes com uma qualidade extraordinária. Nunca se bebeu tantos vinhos do Porto das categorias especiais, os vintage, os LBVs, os Taunis velhos, como se bebe hoje. Com tanto para fazer no vinho do Porto, nem há vontade, nem há tempo para nos
divergir para o vinho de mesa. Composto por 3 conhecidas casas de vinho do Porto, o grupo Taylors insiste em manter o essencial da sua filosofia vitivinícola. O nosso grupo é o Fladgate Partnership. A razão do Fladgate é uma das famílias que tem um elo de ligação entre as nossas 3 magníficas casas de vinho do Porto. A Taylor, Fladgate e Yateman. A Fonseca Guimarães, através de uma das minhas origens, ter casado com um Fladgate, e a Croft com o Barão de Fladgate. E nós hoje, como empresa familiar, em que membros da família ligados, descendentes da família Yateman, e no meu caso da Fonseca Guimarães, eu diria que nós temos um gosto tremendo de sermos as pessoas que cuidam destas 3 magníficas casas, a Taylor, a Fonseca e a Croft, cada uma com a sua história, cada uma suas quintas, cada uma com o seu estilo de vinho. Nós somos uma empresa familiar que temos a boa sorte de termos estas 3 magníficas casas de vinho do Porto. Vou manter assim. Não há razão para mudar. Da Wine and Soul, de Jorge e Sandra, estão no mercado o Porto Vintage de 2005, o Branco Guru de 2007 e os tintos Pintas e Pintas Character de 2006. Quais são as grandes diferenças entre o Pintas e o Pintas Character? Pintas Character decidimos fazer um segundo vinho em 2005, já que tínhamos uma produção muito limitada com a vinha do Pintas e na qual não queríamos juntar outras vinhas ou outras uvas de outras vinhas para ser o Pintas ser sempre a mesma vinha. Decidimos comprar vinhas e uvas de vinhas velhas à volta da vinha do Pintas, portanto tudo aqui em Val Mendiz, e fazer uma segunda marca, um segundo vinho. E daí decidirmos ser Pintas Character, porque não é o Pintas, mas tem um carácter do Pintas. De cor rubi retinto, este Douro de Val Mendiz tem aromas que lembram ceras, fruta confitada e mato resinoso. De boca sedosa e bem arqueada, tem ótimos taninos para amainar. Vinho para ocasiões especiais, evolui durante muitos anos e faz boa companhia a carnes vermelhas. Os brancos são uma das paixões do jovem casal de enólogos. Eu e o Jorge adoramos o vinho branco e acreditamos imenso no potencial de brancos desta região. Claro que não é na zona de Val Mendiz, as uvas são da zona de Mursa. São altitude? Sim, com mais altitude. O solo já não é só xisto, também tem um bocadinho de granito. E são vinhas muito velhas também, que anteriormente eram vinhas com destino a fazer vinhos de Porto brancos, em que são vinhas com mistura de castas de Viozinho, Rabigato, Códega, Gouveio. Portanto, também é uma sopa, como estamos a falar no caso dos tintos. E eu acho que o Douro tem um potencial enorme para fazer vinhos brancos extremamente frescos, com enorme complexidade e mineralidade. A Wine and Soul está a preparar o vinho generoso da colheita de 2007. Decidimos em 2003 iniciarmos a fazer um vintage e temos vindo a fazer todos os anos, exceto 2006 que não fizemos, e 2007 iremos fazer, se Deus quiser. Como é que está o 2007? Está ótimo, é um vinho... Um grande ano de vinho. Sim, é um ano extraordinário. A arte suprema dos generosos dourienses, os vintages clássicos são raros e evoluem bem ao longo de muitas décadas. E a virtude do vinho do Porto é que temos diferentes vinhos do Porto para diferentes ocasiões. O vintage é os melhores vinhos dos melhores anos, são selecionados e são engarrafados 2 anos após a colheita, e esses vinhos têm a capacidade de envelhecer na garrafa durante uma geração, 60 ou 80 anos. Os melhores anos são diferenciados e selecionados como os vintage clássicos. Um exemplo do vintage clássico é um Taylor clássico vintage, em que vamos buscar os melhores vinhos daqui, da Quinta de Vargelas e das nossas outras 2 quintas, Quinta Terra Feita e Quinta do Junco, e fazemos um vinho que representa o estilo da casa Taylor. E esses anos são raros. Se olharmos no último século, nunca foi declarado mais do que 3 vintage clássico Taylor numa década.
Para além dos vintage clássicos, surgem mais regularmente os vintage de quinta e, em particular, os Porto Vintage de Vargelas. Isso não quer dizer que nos outros 7 anos não podemos fazer vintage. Podemos e fazemos, só que como esses anos, os vinhos, talvez em vez de terem capacidade de envelhecer 60 ou 80 anos, se calhar vão evoluir um bocadinho mais depressa. Vão viver e chegar ao seu pico mais cedo, 30, 50 anos. Aí optamos então de separar os componentes de cada uma das quintas. E aqui, em Vargelas, pegamos nos melhores vinhos daqui da quinta, engarrafamos como um vintage Quinta de Vargelas. Dentro dos vintage da Quinta de Vargelas, temos o 2005 e o 2004. São os últimos vintage desta quinta. Se eu lhe pedisse para me propor um Tawny de Taylor, o que é que me propunha? Eu aí diria o 20 anos. O 20 anos porquê? Porque temos a combinação de juventude e velhice. Com 20 anos já tem idade suficiente para ter uma complexidade, uma amêndoa tremenda, mas tem alguma juventude que lhe dá alguma frescura, em que torna o prazer que é beber um Tawny velho, que apesar de ser doce, tem um fim de boca seco e muito fresco. Este Porto Vintage da Taylor's apresenta cor granada, escura e opaca, com notas minerais e de frutos, como o cacau e o alcaçuz, com leve nota floral. A boca é arqueada e densa, com vida longa e prazerosa. Capaz de evoluir bem durante mais de 30 anos, vai bem com o cheesecake de frutos silvestres. Regressamos à Quinta do Vesúvio e ao legado de Dona Antónia Adelaide Ferreira. Esta foi a última grande quinta da Dona Antónia Ferreira, que a família Symington mais tarde veio adquirir. Quando é que vocês tomaram conta da quinta? Nós comprámos a quinta em 1989. Na altura a quinta tinha cerca de 90 hectares de vinha. Nós plantamos mais uns 30 hectares, aumentámos a produção em a volta de 30%. E depois, mais tarde, em 2002, plantámos mais uns 30 hectares novamente e, portanto, a quinta hoje em dia tem a volta de 140, 150 hectares e sendo das maiores quintas no Douro em termos de produção. No Douro, há bem mais de um século, os Symington aliam métodos modernos e respeito por fórmulas ancestrais de fazer vinho. Aqui nesta quinta, vocês que são bem conhecidos pela mecanização da produção, pela robotização, decidiram manter a tradição. Ou seja, não só na vinha, mas sobretudo na adega. Aqui continua-se a fazer pisapé. Porquê que foi isso? Ao longo dos anos, a nossa experiência tem-nos mostrado que a melhor método de produção de vinhos de Porto de alta qualidade é a pisapé. É um sistema muito laboroso, complicado de organizar, mas que no fim os resultados são verdadeiramente espantosos e, portanto, nós temos apostado muito nesse sistema. A modernização e a investigação e desenvolvimento é uma área em que temos apostado. Aqui na vinha temos feito bastante trabalho para melhoramento. Nós acreditamos, e acho que cada vez mais se confirma isso, que a qualidade das uvas é a parte mais determinante. A parte de enologia, diremos, na produção de vinhos é uma área bastante estabilizada. E, portanto, nós temos apostado muito no melhoramento de técnicas agrícolas para produzir uvas de alta qualidade. Isso tem sido, talvez, a parte mais importante em conseguir a diferenciação. Isso quer dizer que na adega aqui não houve grandes alterações, quando vocês tomaram conta da quinta? Não, a adega seria perfeitamente enquadrada numa casa de um romano. Portanto, este método de produzir vinho praticamente não alterou ao longo dos séculos. É um método muito simples, requer algum know-how, obviamente, mas de qualquer forma é muito simples e muito apropriado, diremos, para o tipo de vinhos que nós produzimos. De cor granada escura e opaca, este Porto Vintage sugere violetas, pimentas, cacau e frutos do bosque.
A boca é elegante e de ampla densidade, com taninos maduros. Vinho para durar mais de 3 décadas, é talvez o Porto Vintage mais fino de 2006. É excelente companhia para chocolate preto. Com vinhos do Porto, com vinhos de mesa, o Douro é inconfundível. No final do programa de hoje, sento-me à mesa destas belíssimas instalações do restaurante Rabelo, do Hotel CS Vintage House no Pinhão, mesmo aqui ao lado do Rio Douro, para vos propor uma entrada muito interessante com este aspecto, umas vieiras caramelizadas sobre uma bolacha de queijo de cabra e um risoto de açafrão. Um prato aromático, muito elegante, e no Douro, um vinho do Douro para acompanhar este prato. Neste caso, um vinho branco Castelo d'Alba Vinhas Velhas de 2006, um vinho cheio de frescura, com ótima acidez, um longo final de boca e que vai casar muito bem com o aroma e o paladar das vieiras e do risoto. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.